Olá, queridas alunas, queridos alunos. Estamos iniciando a aula de matemática de hoje. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos à aula de hoje, tá bom? Espero que vocês estejam bem juntamente com os familiares de vocês. Vamos então iniciando essa nossa aula de matemática de hoje. Um minuto, aqui. Hoje nós vamos tratar sobre porcentagem. Desde já eu deixo aqui o meu contato, caso vocês queiram mandar, alguma sugestão, alguma crítica, conversar comigo sobre a situação em que você está vivendo nesse momento com relação ao ensino remoto emergencial, tá bom? A nossa aula de hoje ela será dividida em duas partes. A primeira com a apresentação, de porcentagem, e a segunda parte, que é um segundo vídeo, com alguns exemplos resolvidos. Lembrando que ao final da aula de hoje, vocês poderão e estarão aptos para responder 5 perguntas que eu estarei mandando. De que forma vocês vão mandar essas perguntas para mim? Vocês vão tirar foto da resolução de cada questão e vai mandar no meu particular. Eu tenho optado por trabalhar de forma mais privada com cada aluno. Isso porque eu não pretendo congestionar o grupo, e congestionar também os dados, memória, do celular de vocês. Então, eu acho importante ter esse contato mais no privado de cada um de vocês. Isso não quer dizer que vocês não possam comunicar uns com os outros com relação às respostas. Pelo contrário, é importante que vocês tenham essa linguagem um para com o outro, Ver, fulano de tal, como você resolveu? Me dá uma ajudinha, Sempre é importante, embora eu sempre vou estar disponível para ajudar vocês nesse percurso. Então, vamos lá. Eu quero comparar, antes de tudo, a questão de aprender matemática com duas situações. Uma de colocar a linha na agulha e a outra de andar de bicicleta. São duas tarefas que exigem muita paciência, que exigem determinação. É aquela questão, Se eu ficar muito nervoso, eu jamais vou conseguir colocar a linha na agulha. Se eu ficar muito nervoso, eu vou cair da bicicleta durante o meu aprendizado, Assim é matemática, assim é o aprendizado da matemática. Nós não podemos ter medo, nós precisamos ter tranquilidade e devemos persistir mesmo nós muitas vezes errando, tá? Então, é sempre importante comparar aprender matemática, por exemplo, com andar de bicicleta. É uma situação que aparentemente é fácil, mas que exige uma dedicação e exige um esforço. Vamos então iniciando essa nossa primeira parte dessa nossa segunda aula do semestre relacionada à porcentagem. A motivação de aprendizado da porcentagem pode ser dado como avaliar os descontos e acréscimos em uma compra. Por exemplo, uma loja ela oferece um desconto de 15% na compra à vista. Se eu sei quanto que é 15% do meu produto e se eu souber, que eu tenho esse dinheiro no bolso e que vale a pena fazer essa compra, então o aprendizado da porcentagem faz muito sentido, que aí eu vou estar economizando dinheiro, Em uma compra a prazo, há um acréscimo de 10% no valor do produto. É mais uma situação envolvendo porcentagem. Então, vale a pena eu pagar esse, entre aspas, esses juros, essa parcelinha a mais, esse resultado a mais, esse valor a mais, ou vale a pena eu guardar o meu dinheiro para poder ir comprar à vista e conseguir um desconto? Então, são motivações que nos anima para poder aprender porcentagem. São situações em que a porcentagem está envolvida. Uma outra situação é envolvendo determinação de quantidades, Exemplo, a diluição de 25% de água para o preparo de uma tinta. Eu li o rótulo de uma tinta aqui na minha casa e estava escrito, olha, coloque a tinta e acrescente 25% de água do total que você colocou. Certamente o pintor precisa saber quanto que é 25%, precisa conhecer porcentagem. E por fim, essa outra motivação determinando quantidade está relacionado, por exemplo, a quantidade de mulheres presente numa sala de aula, sendo que eu sei que são 60% dos alunos,
Então, numa sala eu sei que 60% dos alunos são mulheres. Quantas mulheres que tem? Então, é uma forma de determinar quantidade. Então, o que é a porcentagem? Ela vem de uma expressão em latim que significa percento, que significa por cento ou por cada centena. Essa expressão por, ela é muito importante na matemática, né? Porque ela designa exatamente uma representação da porcentagem. Então, a partir dessa expressão, né, por cento ou por cada centena, nós podemos dizer, então, que a porcentagem é a razão entre um número e 100, compreendendo que 100 ele representa o total, né, o inteiro. Eu quero lembrar aqui para vocês que eu acredito que a maioria já tem um conhecimento sobre porcentagem. Então, o que eu estou fazendo nessa aula é uma revisão. Por isso, eu estou sendo um pouco rápido, né, nessa aula de hoje, em virtude, né, desse conhecimento que eu acho que vocês já possuem, mesmo que de uma forma superficial. Então, de que forma representar essa razão, né, de um número e 100? Nós utilizamos isso por meio de símbolos, e essa representação é dada por este símbolo, né? Essa bolinha, essa barrinha, essa outra bolinha, que é o símbolo de porcentagem, né? O símbolo de porcento. Então, nós utilizamos, né, esse símbolo para representar as porcentagens. E a representação? Vamos supor que x seja um número. X% é a mesma coisa de eu dizer x por 100 ou x sobre 100. Lembra que eu falei que essa expressão por ela é muito importante na matemática? Porque ela pode designar exatamente uma representação, né, do tipo x sobre 100 ou x por 100, né? E a outra representação que nós temos é de x dividido por 100. Então, dá uma observada aqui no meu mouse, né? X% é a mesma coisa, né, de x sobre 100 e a mesma coisa que x dividido por 100. São três representações diferentes. Observe daquele conceito que nós tivemos, né, de porcentagem. É então a razão entre um número, nesse caso o número x, e o número 100. Então, a razão entre um número e 100. Então, olhando para a representação, x%, né, utilizando esse símbolo, essa é uma representação simbólica, muito utilizada quando nós lemos uma questão, né? A outra representação é a representação fracionária, a representação de x sobre 100. E a outra representação é a representação decimal, né? Que é x dividido por 100, que eu vou então obter um número decimal. O resultado é um número decimal. Vou dar um exemplo. 30% é, na verdade, né, 30 dividido por 100 é uma representação fracionária, que é a mesma coisa que 30 dividido por 100 é igual a 0,3. João, como você achou esse 0,3? Professor, não entendi mais nada. Calma, calma, calma. Vamos dar uma olhada. 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100, ou 30 sobre 100, que é 30 dividido por 100. Como que eu achei o 0,3? Fazendo exatamente a divisão de 30 dividido por 100. E aqui nós utilizamos aquilo que todos nós já conhecemos, né? Que é fazer uma divisão de um número por outro. Então, 30 não dá para dividir por 100. Eu não estou explicando aqui, né, de uma forma técnica, o algoritmo, a forma de dividir. Estou usando o senso comum para se explicar esse algoritmo, entendendo que todos vocês sabem fazer, né? Então, 30 dividido por 100, eu estou acrescentando um zero, né? No quociente também vai um zero e uma vírgula, porque nós temos um número menor do que o inteiro, né? Então, eu vou ter também uma solução menor que um inteiro. Então, nós temos 300 dividido por 100, que vai dar 3. Porque 3 vezes 100 é 300. Faça a subtração, percebi que deu 0, ou seja, não teve resto, então deu um valor exato que 0,3. Então, 0,3 é a representação decimal de 30%. Então, veja, nós temos... Pensa uma barra de chocolate. Pensa que essa barra cinza aí seja uma barra de chocolate. Então, ela está inteira.
Se eu vou lá e quero 50% dessa barra, essa comparação que eu estou fazendo é que eu estou pegando metade dessa barra de chocolate, né? Essa parte amarela está significando 50%, ou seja, a metade dessa barra. Então, como calcular a porcentagem sobre um número? Que nós vimos ali 30%, que é a mesma coisa que 30 sobre 100, que é igual a 0,3, né? Mas como calcular uma porcentagem em cima de um certo número? Nós usamos algumas formas que, na verdade, elas são originadas de um mesmo procedimento, mas que facilita os nossos cálculos em determinadas situações. Primeiro, é utilizando a regra de 3 simples, que eu acredito que todos saibam. Utilizando a operação com a representação de fração. E utilizando a representação decimal. Vamos ver um exemplo utilizando essas 3 formas e vamos ver qual delas vai ser mais fácil, né, para essa nossa situação. Quanto é 25% de R$200? Se você quiser, pode parar o vídeo nesse momento, pode tentar resolver sozinho para depois você estar observando a forma em que eu estou calculando. Eu vou utilizar a regra de 3 simples. Então, em uma barra eu coloco os reais, né? Em uma coluna eu coloco os reais, na outra eu vou colocar a porcentagem. Imagina que R$200 é o valor que eu tenho, total. Se é o total, R$200 ele está para 100%, ou seja, R$200 está representando a quantidade total que eu tenho, ou seja, 100%. Quanto é, então, 25% desses R$200? Se eu não sei, então eu coloco uma variável que eu estou chamando de x. Então, aqui eu já montei, né, a minha, vamos dizer assim, o princípio da minha regra de 3 simples. Vamos lá, então. Eu faço a multiplicação por meios extremos, né, a multiplicação cruzada. Então, faço aqui 100 vezes x igual a 25 vezes 200. 100 vezes x é 100x. É igual a 25 vezes 200 dá 5.000. Então, aqui eu isolo a minha variável x. X é igual a 5.000 dividido por 100. Porque o 100 aqui ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Na verdade, isso é o que nós falamos, né, no nosso dia a dia. O que eu estou fazendo em verdade aqui é fazendo uma divisão dos dois lados da equação. Então, nós costumamos falar, nós passamos o 100 para lá, se está multiplicando, eu estou passando dividindo, porque na verdade nós estamos dividindo os dois lados. Só por isso, só uma questão mais técnica de matemática, mas que a gente pode fazer da forma que nós sabemos mesmo, tá? Então, 5.000 dividido por 100, eu posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Na verdade, não é cortar, é fazer uma simplificação, que vai sobrar 50 sobre 1, que é a mesma coisa que 50, né? Então, a gente pode diretamente fazer a divisão, né? 5.000 por 100, que vai dar 50. Então, 25% de R$200 é R$50. Agora, utilizando a representação de fração. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Então, quanto que é 25% de 200? É 25 sobre 100 vezes 200, que é a mesma coisa que 25 vezes 200, que está aqui, né? Que é igual a 25 vezes 200, dividido por 100, sobre 100. Aqui eu posso fazer uma simplificação, né? Eu posso cortar esse zero com esse e esse outro zero com esse zero. O que sobrou foi o 25 vezes 2 sobre 1. Esse 1 eu estou colocando aqui só para que vocês consigam entender o que eu fiz, tá? Então, 25 vezes 2, que é igual a 50. Observe que eu utilizei um caminho diferente, mas eu obtive o mesmo resultado, tá? Que foi 50. Então, 25% de R$200 é R$50. Por fim, então, nós vamos usar a nossa terceira forma, que é utilizando a representação decimal. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, é a mesma coisa que 25 dividido por 100. 25 dividido por 100 é 0,25, tá? Então, quanto que é 25% de R$200? É a mesma coisa que 0,25 vezes 200.
E a gente faz aquele algoritmo, né, a forma que a gente sabe fazer essa multiplicação. 0,25 vezes 200. Eu vou fazer aqui rapidinho. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 0 vezes o número todo de cima vai dar 0, então não precisa colocar aqui. Faço então a soma, vai dar 0, 0, 0, 1 mais 4, 5. Observe que aqui eu calculei um número que tem duas casas depois da vírgula. Então, no final, eu coloco duas casas também depois da vírgula. Então, 50. Observe que eu também obtive 50, né? E, de fato, como é o mesmo problema, eu tenho que obter o mesmo resultado, mesmo usando caminhos diferentes. Então, 25% de R$200 é R$50. Com isso, nós estamos terminando essa primeira parte da aula de hoje, tá? Eu sei que é uma parte que, de certo modo, é um pouco mais rápido, porque eu entendo que todos vocês têm um pouco de noção, pelo menos, de porcentagem, tá? Então, é uma aula mesmo de revisão. Se foi muito rápida, tente ver essa aula mais vezes, procure um outro recurso, né? Peça sugestão para mim de outras aulas onde vocês possam explorar um pouco mais sobre porcentagem e pode tirar dúvidas também comigo, tá? O meu telefone está aí, o meu número está aí, pode mandar mensagem no particular. Então, assistam a partir de agora a aula 2, tá bom? Assistam a nossa aula 2, que é uma aula de exercícios onde você vai entender com mais facilidade isso que eu estou falando, né, com relação à porcentagem. Isso vai ajudar muito a vocês resolverem os 5 exercícios que vocês terão que me enviar no meu particular do WhatsApp, tá bom? Então, fique agora, né, vai no grupo do WhatsApp e pegue o segundo link da nossa segunda parte dessa nossa aula de hoje.